Querido e bom Deus, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui, já no 6º dia desses 10 dias de clamor, entendendo que o Senhor tem nos chamado a um compromisso especial contigo. Sabe, Deus, nessa noite nós queremos clamar, especialmente para aquelas atitudes nossas, Senhor, que nos distanciam do Senhor, que o Senhor transforme isso em nossa vida. Opere, ó Deus, o milagre. Nos ajude, Senhor, a sermos bênção. Nos ajude, Senhor, a permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Que de maneira muito especial o Senhor transforme o nosso caráter, a fim de que possamos viver para o Senhor. Amém. Que todos nós que estamos aqui nessa noite possamos ter um só sentimento de que estamos buscando o Deus Espírito Santo, para que a nossa vida de fato seja transformada. E nos dê, Senhor, aquilo que estamos pedindo. O Senhor, na sua palavra, promete que se nós pedirmos, o Senhor vai nos dar. Por isso estamos aqui de joelhos dobrados ao pó da terra, clamando ao Senhor, para que o Senhor derrame essa bênção na nossa vida. Amém. Fique conosco, que os amigos, Senhor, por quem estamos orando, eles sintam o poder dessas orações, que eles sejam incomodados, que eles sejam, Senhor, tocados pelo Senhor e permita que o Senhor faça a sua obra na vida deles. Amém. E que eles sintam o desejo, Senhor, de estar conosco e de se entregar ao Senhor novamente. Amém. Nessa hora, que o mesmo Deus, o Espírito Santo, nos ajude a compreender a mensagem dessa noite. Que o poder do céu desça sobre nós, em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, um dia eu estava conversando com alguém e esse alguém estava muito desanimado, havia passado por uma decepção muito grande na vida, e ele disse assim, eu perguntei, como você está, meu irmão? Ele falou, rapaz, eu não estou bem. Eu falei, mas por que você não está bem? Ele disse, olha, eu imagino que tem tanta coisa que tem acontecido de ruim nesse mundo. Eu já cheguei a pensar que Deus virou as costas desse. Tem acontecido tanta coisa, não só na minha vida, mas na vida de muita gente. E eu acho que Deus já virou as costas para esse. Se alguém falasse isso para você, que resposta você daria? Pense um pouco aí. Que resposta você daria para alguém que chegasse para você e dissesse que Deus já virou as costas para esse? É uma resposta fácil ou difícil de dar? Pense aí. Se fosse você, o que você diria? Eu dei uma resposta para ele, mas talvez não seja a mesma que você pensou. Sabe o que eu disse para ele? Eu falei, meu irmão, a minha resposta está baseada, se você já quiser abrir, no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Essa foi a resposta que eu dei para ele. Me acompanhe aí no texto bíblico. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E nós vamos ler o verso 7. Acharam? Amém? Esse texto ele está no contexto onde Paulo fala sobre o filho da perdição, em como ele faria e como ele se posicionaria no mundo, né? E ele traz o contexto de que a criatura, né, ia ser colocada no lugar do Criador. Só que aí existe aqui uma ideia que o verso 7 traz e diz assim, ó: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Acharam? Alguém está perdido aí ou está tudo certo? Conseguiram encontrar o texto? 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Eu percebi que tem alguém que está. Mas olha aí, olha. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera,
e aguarda somente que seja afastado aquele que agora. Sabe o que eu entendo isso aqui? De que o mal, ele ainda não fez o que ele gostaria de fazer nesse mundo. Sabe por quê? Porque alguém ainda o detém. Vocês imaginam quem que o detém ainda? É o Espírito Santo. Esse texto, através de algumas análises, de alguns estudiosos, eles entendem que esse que ainda o detém é o Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo? Porque foi ele que Jesus deixou nessa terra para nos auxiliar. É o nosso Consolador. E eu disse para esse irmão, falei, irmão, se Deus houvesse virado as costas para esse mundo, Satanás não teria feito o que ele gostaria de fazer. Vocês acham que foi uma resposta certa, sim ou não? Deus ainda opera neste mundo. Deus ainda intercede por nós, Ele ainda está conosco, Ele prometeu que estaria. E nessa noite nós iremos falar a respeito do fruto do Espírito. E abra sua Bíblia no Gálatas 5:22. É importante nós lermos sobre isso. São passagens bíblicas que fortalecem a nossa fé, que nos ajudam nessa busca, nos dão a certeza de que nós estamos fazendo aquilo que é o correto, nós estamos indo na direção certa. Gálatas, no capítulo 5, e nós temos aí a respeito do fruto do Espírito, E eu acho interessante que tem aquela música das crianças, que o fruto do Espírito tem 9 partes, parece tangerina, Porque a Bíblia não fala frutos, fala fruto, São características desse fruto que relata, Olha só o que diz Gálatas capítulo 5 e o verso 22. E diz assim, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, certa vez nós estamos fazendo as serenatas, Mas certa vez um grupo de jovens, num momento assim como esse, resolveram visitar, fazer uma serenata para um jovem que ele era um líder jovem na igreja e havia se afastado de Deus, se afastado da igreja. E todo mundo se preparou com instrumentos musicais e uma lembrancinha, enfim, se prepararam muito bem. E quando chegaram na casa daquele jovem, eles fizeram toda aquela apresentação, cantaram músicas, só que quando o jovem saiu, ele não saiu com o rosto feliz ou contente porque aquelas pessoas estavam ali. E todos ficaram assim um pouco preocupados, porque a expressão do rosto dele era de que não havia gostado. E ele não escondeu o sentimento. Ele falou, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Antes, as pessoas falam, a gente está aqui porque nós viemos aqui falar para você o quanto você é importante, o quanto você tem feito falta na igreja, você é parte da nossa família. E essa pessoa disse o seguinte, vocês estão sentindo falta de mim, dizem que eu sou importante, mas eu não sinto falta de Deus e nem sinto falta de vocês. Isso foi uma experiência real, mas fiquem felizes porque isso não aconteceu aqui, tá bom? Não foi aqui não, fiquem tranquilos. Mas naquele momento ele disse o seguinte, se Deus quiser me amar, tem que ser do meu jeito. Eu não vou fazer mudança nenhuma para que Deus possa me amar. Queridos, aí isso nos traz uma ideia. O que significa conversão? Para você, o que significa conversão? Aquele jovem, ele tinha um pensamento distorcido a respeito de Deus. Ele queria que Deus o amasse e o salvasse da maneira que ele estava. Mas hoje, nós temos aqui a respeito do fruto do Espírito, e nós vamos falar de algumas ideias. Eu gostaria de fazer 3 perguntas. A primeira pergunta, o que é o fruto do Espírito? A segunda pergunta, como nós podemos viver esse fruto? E a terceira pergunta, como nós podemos viver esse fruto?
3 perguntas para a gente poder discutir, resolver e entender a respeito disso. A primeira pergunta é: o que de fato é o fruto do Espírito? Segunda pergunta: por que eu preciso clamar pelo fruto do Espírito? E terceira pergunta que nós precisamos responder: qual é o alcance do fruto do Espírito? E eu gostaria que você me acompanhasse nesse raciocínio a partir de agora, para que nós possamos de fato, entender a respeito disso. Nós sabemos que Deus ele tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Aí nós temos a sua onisciência. Deus sabe de tudo, e isso ele não transfere para ninguém. Deus também tem a onipresença. Deus ele pode estar em qualquer lugar. Isso ele também não transfere. Isso ele não transfere. Então Deus ele tem alguns atributos que ele não transfere para o ser humano. Porém, existem atributos que são comunicáveis. E esses atributos comunicáveis se manifestam no fruto do Espírito. E nós precisamos entender sobre isso. São atributos que Deus nos comunica. São atributos que Deus permite que eu e você tenha. E aí esses atributos se manifestam no fruto do Espírito. E existe uma confusão que às vezes as pessoas fazem, fala assim: todo mundo é filho de Deus. Você concorda com essa frase, sim ou não? Queridos, abra comigo lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o 3. Será que realmente todos são filhos de Deus? E às vezes há uma confusão tremenda com isso, Amém? Todos acharam? Olha só o que diz o verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados ou transgressões, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de quem? Da desobediência. E aí o verso 3 diz: entre os quais também todos nós andávamos ou andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade de quem? Da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quem, queridos? Da ira. Ou seja, nem todos são filhos de Deus. O que vai possibilitar você e eu de sermos filhos de Deus é nós darmos uma legalidade para que o Espírito Santo atue em mim e você. É isso que tem que acontecer. Se não acontecer essa abertura, se você não aceitar, não permitir, você vai continuar sendo filho da ira. Você vai continuar sendo como aquele jovem que queria que Deus nos salvasse da maneira dele. E não é assim que funciona. Deus, ele tem a sua forma de trabalhar, de agir. E nós precisamos estar de acordo com o que Deus estabelece para nós. Não tem como Deus nos salvar da forma que nós queremos, às vezes. E tem muita gente aí se enganando e achando que Deus vai nos salvar do jeito, da maneira dele. E que Deus precisa se adaptar à forma dele viver. E não o contrário. E nós precisamos entender sobre isso. Precisamos entender que o trabalho do Espírito Santo, ele começa de uma maneira que ele vem de fora para dentro. Por quê? Porque nós entendemos que o Espírito vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a partir dessa compreensão começa um relacionamento com ele. E a partir de agora, através desse relacionamento começa uma mudança, agora que é de dentro para fora. E esse fruto vai aparecer. Mas para isso precisa ter uma permissão nossa, uma atitude de aceitação minha e sua. Jamais o Senhor vai forçar a barra. Lembra da experiência do Apocalipse 3:20? Ele bate. Você e eu adoramos a um Deus educado. Ele não vai forçar a barra, não tem jeito, E nós passamos aí por algumas fases. Que fases são essas? É a graça
preveniente. O que significa isso? Existe um encontro. Existe um encontro. E aí a gente passa para uma segunda fase, que é quando eu e você permitimos que de fato esse Espírito atue na nossa vida. E aí existe uma outra fase, que é uma fase processual. Que fase é essa? Isso dura a vida toda. Não é algo de um dia, de uma semana. E esse Espírito e esse fruto do Espírito que nós estamos buscando, que o derramamento do Espírito aqui, o Espírito Santo e o tempo do fim, se nós queremos estar cheios, não é uma semana ou 10 dias que vai resolver. Por isso que mudou, né? Agora já não é mais 10 dias de oração apenas, porque infelizmente algo é real. Nós orávamos 10 dias pelo Espírito e aí parece que nos outros dias do ano a gente esqueceu disso. Entende? Então agora são 10 dias de clamor e 365 dias de oração, e nós vamos continuar buscando o Espírito Santo, pedindo a Ele que derrame sobre nós o seu poder. E eu quero já aproveitar e fazer o que o Daniel fez ontem, convidar vocês para todas as terças-feiras, às 19h30, estarem aqui, que nós temos buscado. Já tem aí um bom tempo de jornada, às terças-feiras aqui na igreja. Você é nosso convidado. Aqui a gente ora, a gente chora, aqui a gente fala de Deus, fala do Espírito, a gente faz muita coisa aqui. E é necessário você participar também. Porque não adianta, queridos, nós precisamos. A irmã Meire tem uma frase que certa vez ela me disse o seguinte: nós não podemos nós não podemos apenas ser honestos, temos que parecer que somos honestos. No mundo aí fora, principalmente no mundo empresarial, você precisa, além de ser honesto, você também precisa parecer que é honesto. E eu quero pegar essa frase e trazer ela para a nossa vida espiritual. Eu quero dizer o seguinte: não adianta só você buscar não, você também tem que manifestar os frutos, você tem que aparecer, você tem que, as pessoas olham em você e tem que ver o resultado. E na última terça-feira nós fizemos uma avaliação, meu pastor, e eu disse: o que vocês acham que mudou na vida de vocês até aqui, desde quando a gente começou? E a gente teve uma reflexão pesada sobre isso. Será que os nossos irmãos estão vendo alguma mudança? Será que a nossa família está vendo alguma mudança? Será que os meus colegas de trabalho estão vendo alguma mudança? Nós precisamos entender por que nós precisamos clamar, buscar, para que serve o fruto do Espírito. É porque Deus agora quer imprimir na nossa vida a sua vontade, o seu caráter. É isso que é a razão disso. É a razão de Deus estar lutando conosco, buscando a cada um de nós todos os dias, é para imprimir em nós o seu caráter. É para fazer com que eu e você transmita ao mundo aquilo que de fato Deus é. E sabe que nós precisamos disso. Por quê? Porque alguém disse o seguinte: a gente às vezes fica pensando assim: nós temos que pregar o Evangelho, senão Jesus não vai vir. E eu digo para vocês: Jesus não é refém da igreja. Se você não pregar, Jesus vai voltar a si mesmo. Mas sabe o que acontece aqui? É o privilégio que Deus dá para mim e para você participar do processo. Sabe por quê? Porque quando Deus manda um profeta, Ele quer salvar, sabe quem primeiro? O profeta. E Deus está dando para mim e para você o privilégio de sermos salvos, de trabalhar na obra dele para sermos salvos. Mas aí vem a pergunta, né? Se Deus está tão desejoso de nos dar o Espírito Santo, se Deus fala na Bíblia a respeito disso, que Ele quer nos dar, então por que eu tenho que acordar de madrugada para, durante meia hora, estudar sobre isso? Por que eu tenho que me esforçar durante 10 dias na igreja de clamor para vir? Se Deus quer me dar, por que Ele não dá? E eu estou querendo receber. É simples assim? Não é simples. Mas, queridos, não é tão simples assim. Muitas vezes a gente fala que quer, mas as nossas atitudes, elas mostram o contrário. Entenda, toda vez que você estiver cheio do Espírito, se você buscar estar cheio do Espírito, sabe o que vai acontecer? Vai vir problema para você, vai vir dificuldade. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu e você estamos cheios do Espírito, nós vamos para a linha de frente da batalha do grande conflito. Lembra o que aconteceu com Estevão? E a Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem cheio do apedrejado. Então, às vezes, a gente fica pensando: por
poder? Por que eu estou clamando por isso? E a gente não tem noção, às vezes, do que a gente está pedindo. Vocês já pararam para pensar o tanto que é perigoso pedir o Espírito Santo? Precisamos, queridos, além de orar pedindo o Espírito Santo, precisamos pedir para que Deus prepare o nosso coração para isso. Lembra o tema de novo? O Espírito Santo e o tempo do fim. Nós sabemos que o tempo do fim reserva para nós muitas coisas. E sabe, às vezes a gente fica... Eu às vezes fico preocupado com isso, porque fica parecendo que tudo aquilo que a gente entende, tudo que a gente estuda, tudo que a gente lê, parece que às vezes não significa nada na vida da gente. Nós estamos nos preparando para ir para casa, mas parece que às vezes nós estamos aqui tão acomodados, tão contentes com o que estamos vivendo, que parece que isso não faz uma diferença para nós, na nossa vida. Parece que a gente está olhando tanto para cá, mas tanto para cá, que essas mensagens já não tocam mais a nossa vida. E Deus está aí querendo chamar a minha e a sua atenção para reproduzir em mim e você o caráter dele, dizendo: filho, o caminho é por aqui, ande por ele. E às vezes a gente fica pensando que está tudo certo. Eu não sei se você já se pegou pensando sobre isso. Está tudo certo, para que isso, né? Nós precisamos entender que todas as vezes que eu e você buscarmos o Espírito Santo, sentimos a presença de Deus, as pessoas ao nosso redor, elas vão perceber isso. Alguém já perguntou se você é crente? Não. Escuta, tu é crente, é? Por que será que alguém pergunta se você é crente? Qual que é a razão? Alguma coisa existe em você que mostra que você tem um comportamento algo diferente. E alguns falam de dons do Espírito e de dom do Espírito. E aqui há uma diferença entre as duas coisas. O dom do Espírito, ele é individual. É quando você tem um encontro com Deus, com o Espírito Santo, e aí acontece o dom do Espírito. E quando acontece os dons, aí é coletivo. Lembra da lista dos dons? E aí Deus, a apóstolo Paulo fala de um monte de dons que existem. E a gente tem que entender o seguinte: aí esses dias nós fizemos uma discussão aqui sobre quando é que Deus vai derramar chuva serôdia sobre a igreja. Aí alguém falou assim: quando a maior parte da igreja estiver buscando. E eu falei: cuidado com esse pensamento, porque muitas vezes eu me apego nisso e eu falo: não vou deixar para buscar quando eu ver o fulano buscando. E isso é perigoso. Eu e você temos que fazer a nossa parte. Lembrem-se, a graça ela caiu sobre todos, mas a salvação é individual. A irmã Helena nesses dias me perguntou assim: por que a Bíblia fala que estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado? Eu falei: porque muitas vezes tem dois, mas um está se preparando, se preocupando com a salvação e o outro não está nem aí. No dia que Cristo voltar, isso vai ser revelado. Queridos, a minha oração nessa noite, aqui eu e você, entenda de uma vez por todas que Deus está mais desejoso de dar para você o Espírito Santo do que nós estamos te pedindo. E se nós estamos aqui, e se nós estamos nessa jornada, e aí eu há dificuldade, né, pastor? De manhã a gente percebe um monte de gente assim, é 5h30 da manhã. De duas, uma. Ou a gente está assim tão corrido e atarefado e cansado, que acorda cansado já, ou então a gente não tem o costume de acordar cedo para orar, né? Mas eu quero aproveitar já aqui e fazer um convite para toda a igreja. Amanhã às 5h30 da manhã nós estaremos juntos de novo, né? Nós teremos um convidado especial amanhã, né, pastor? E eu gostaria de estender esse convite para a igreja. Se você não participou nem no dia ainda, participe amanhã. Daqui a pouco, não sei se já está o link nos grupos da igreja, mas daqui a pouco o pastor vai estar colocando o link aí nos grupos. Participe. Às 5h30 nós estaremos juntos. Vamos orar juntos, vamos buscar juntos. Que essa busca seja algo assim, não só nesse período agora,
mas que seja o processo de toda uma vida. Você está disposto a buscar a Deus dessa forma? Você quer buscar a Deus dessa forma? Fique de pé e nós vamos orar por isso, para que o Senhor, atenda ao nosso clamor, não só nesses 10 dias, mas a vida toda. Querido Deus, neste momento, Senhor, nós estamos aqui no 6º dia desses 10 dias de clamor, e o nosso clamor é pelo Espírito Santo, Senhor. O nosso clamor é para que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo sem medidas, que, como vimos essa noite, que o Senhor nos ajude a desenvolver em nossa vida as características do fruto do Espírito. Que essas 9 características elas sejam vistas em nós, ainda que muitas vezes nós percebemos no caminhar da vida que temos dificuldade com algumas questões, com algumas características, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Por isso o nosso clamor nessa noite é que o Senhor nos ampare. Nós somos filhos do Senhor, que não queremos, Senhor, ser filhos da ira. Nós não queremos, Senhor, viver como antes vivíamos, mas queremos dar permissão para que o Senhor habite em nós e produza o fruto do Espírito em cada um de nós. Que esse fruto, Senhor, ele seja percebido pela nossa família, seja percebido pelos nossos colegas de trabalho, seja percebido, Senhor, pelos irmãos da nossa igreja, e que assim, através desse derramar do Espírito, toda a tua igreja seja reavivada, e que nós, com o poder do Espírito, também possamos brilhar como luzeiros neste mundo de trevas, e que muitas pessoas que estão aí fora, clamando por algo, por uma salvação, por algo que traga sentido na vida delas, sejam encontradas, e que elas de fato aprendam sobre o verdadeiro sentido da vida, que é servir a Cristo. Permaneça conosco, perdoe, Senhor, as nossas debilidades, nos salve para o teu reino. São essas bênçãos que nós pedimos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu estarei à porta para cumprimentar vocês. Só um pequeno lembrete: todos os líderes fiquem aqui um pouco, que a gente vai ter uma reunião, tá bom?